Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são 3 etapas da nossa evolução, aspiração ao serviço, numerologia, androginia e celibato, fraternidade, a ilusão de estarmos ocupados e compreender a linguagem interior. Uma pessoa estava fazendo um momento de silêncio e lhe vieram 3 imagens, uma seguida da outra. A primeira era uma cobertura de palha, mas sem nada embaixo dela. A segunda era uma cruz e a terceira era uma montanha. E ela quer saber se isto era alguma coisa simbólica. Então, isto pode estar indicando 3 etapas da pessoa. A cobertura de palha é a ilusão da vida, a vida na ilusão, a vida normal. A cruz é a etapa da entrega ao serviço incondicional, sem levar em conta as coisas pessoais. E a terceira, a montanha, é quando se começa o caminho, quando se começa a ascese. Então mostrou para a pessoa as 3 etapas em que se vive: a palha, a cruz e a montanha. E às vezes estas etapas se mesclam, se misturam. E nós precisamos aprender a distinguir uma da outra nos ritmos em que estamos vivendo. E uma pessoa sonhou que ela era uma árvore. E esta árvore ficava perto de uma casa e as pessoas que habitavam aquela casa gostavam muito da sua sombra. E ela quer saber o que significa isto. Uma árvore é símbolo da vida. E se esta árvore produz sombra, é o símbolo de uma vida de serviço. Então, se você no sonho era uma árvore, algo em você está aspirando a servir e a proporcionar proteção aos demais. Quando esta pessoa se puser a servir, ela poderá ser de muita valia, principalmente em trabalhos humanitários. E uma pessoa pergunta se a vibração e o significado do nome é mais importante e preponderante que o dia do nascimento com a sua vibração numerológica. Todas essas coisas têm os seus valores. Tudo isto vale e tudo isto nos indica coisas, principalmente quando se trata dos nomes, dos nossos nomes. Porém, esses valores nós teríamos que chegar a compreender intuitivamente, e não através de dicionários, manuais, estas coisas que existem. Mas tanto o significado do nome, quanto do dia do nascimento, quanto dos números, nisto é preciso que a intuição esteja desenvolvida e que a intuição nos acompanhe. A pessoa pode ler os números e a vida. Ele é um livro que coloca várias coisas, vários dados, e conta com a intuição do indivíduo para ordená-los, para descobri-los e para desenvolvê-los. Nos números e a vida nós temos que ler e intuir para que aquilo vai nos servir. E intuir como é que se usa aquilo. Porque os dados que o livro dá, racionalmente, podem não ser suficientes. Então, é uma forma de nós nos aproximarmos desses valores, despertando
instigando o uso da intuição. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre androginia e ser celibatário? A androginia é um estado em que as polaridades masculina e feminina estão unificadas e se exprimem em perfeito equilíbrio. Então, o caminho de todos que têm polaridades masculina e feminina é serem andrógenos um dia. Porque é só com esta síntese feita, a polaridade masculina e a feminina perfeitamente equilibradas, é que a matéria pode se fundir com o espírito. Nenhuma matéria pode se fundir com o espírito enquanto uma dessas polaridades é proeminente. Então é preciso primeiro ser andrógeno para depois unir-se com o espírito, para depois fazer a união com o espírito. Então a androgenia é um estado dessas polaridades em cada um de nós. Celibato é outra coisa. Celibato é a pessoa se abster de usar a energia sexual para que esta energia possa ascender, possa subir e se transformar em outros aspectos da energia. E o que é estar no estado de fraternidade? Pergunta uma pessoa. Nós estamos em fraternidade quando manifestamos a nossa própria alma ou a nossa própria mônada. Porque é em nível de alma e em nível de mônada que nós conseguimos ficar como iguais aos outros, que nós conseguimos ser fraternos. Então a fraternidade não é um estado da personalidade. Para nós encontrarmos isto, nós precisamos ir para níveis mais profundos do nosso ser e encontrarmos esta igualdade em nós. Uma pessoa diz que lhe veio a seguinte indagação: o que é que pode provocar nas pessoas a sensação de que está ocupada ou a sensação de que está desocupada? Quando nós estamos perfeitamente entregues ao ritmo geral da vida, porque a vida é como um rio que vai fluindo, não? Que vai deslizando. E quando nós estamos entregues a esse ritmo geral da vida, nós não nos sentimos ocupados e nem desocupados. Porque tudo entra nesse ritmo perfeito e as coisas vão se desenvolvendo, as coisas vão se colocando, vão sendo reconhecidas e nós vamos participando deste fluir. Então, não existe nós estarmos ocupados ou não. Isto é uma ilusão. Existe um fluir da vida, um fluir geral, no qual nós devemos entrar e do qual devemos participar. E se chegamos a entrar e a participar deste fluir, as coisas vão se resolvendo, as coisas vão acontecendo e não há gente ocupada e nem gente desocupada. Existem seres identificados com o fluir da vida. Se trata de nós estarmos atentos para não deixarmos nada para trás. Na hora que as coisas surgem, resolvê-las. Porque no fluir da vida, as coisas não se sobrepõem, as coisas não se atrasam e nem se adiantam. Então se trata de nós irmos desenvolvendo aquilo que se apresenta. Se nós conseguirmos fazer isto regularmente, nós vamos estar muito adequados. E não vamos nos sentir nunca muito ocupados e nem desocupados. Mas quando nós deixamos algo por fazer, ou deixamos algo para depois, ou deixamos algo para amanhã, ou para o futuro, algo que teria que ser feito neste momento,
aí você perde este ritmo. Você se desarticula deste fluir. Então teria que estar atento, porque nós estamos um pouco habituados a termos uma fluência própria, a ordenarmos as coisas à nossa maneira, nós estamos habituados a isto. Então nós precisamos ir corrigindo esse hábito. Teríamos que prestar atenção nisto e irmos corrigindo essa situação. Então imediatamente nós começamos a perceber o que é para ser feito agora e o que não é para ser feito agora. Se nós entrarmos neste ritmo, aí tudo começa a fluir. Precisa treinar um pouco, precisa insistir. E muitas vezes as coisas parecem que surgem ao mesmo tempo, mas não é assim não. É porque nós as atraímos desordenadamente. É porque esse fluir não está ainda ordenado em nós. Esta nossa relação com a vida, a nossa relação com os tempos em que as coisas surgem, ainda não está ordenada. Agora, outro ponto é que enquanto nós não estamos organizados deste jeito, isto é, enquanto nós não estamos ainda treinados a ir cumprindo as coisas bem corretamente, sem deixar nada para trás e sem antecipar nada, enquanto nós não estamos treinados nisto, as tarefas mais importantes não se mostram para nós. Porque as tarefas mais importantes, as tarefas mais profundas, que estão envolvidas com o plano evolutivo, essas tarefas só se mostram, só nos são entregues, é quando nós adquirimos este ritmo. Então uma pessoa que está sempre ocupada, ou uma pessoa que está desocupada, nenhuma das duas pode receber uma tarefa importante. Nenhuma das duas pode receber uma tarefa essencial, porque ela não está sabendo lidar com o tempo, com esse fluir da vida. E essas tarefas que repercutem, que influem, ou que dizem respeito a muitos outros, estas tarefas ficam reservadas para aqueles que não se apressam e para aqueles que não se atrasam e para aqueles que aprendem a fazer tudo no momento certo. E nunca se vê uma pessoa evoluída dizer que está ocupada e nem dizer que ela está desocupada. São coisas que nós teríamos que deixar sedimentar em nós, não é? Com a energia adequada, que é para nós irmos nos reeducando neste sentido. Porque não há razão para fazer nada depressa. Se as coisas forem feitas no tempo correto, não há por que correr. E não há também por que se atrasar. Enfim, são experiências que nós temos que fazer. Porque isto é uma teoria, isto é uma informação e precisa experimentar. Precisa sair atrás disto para realmente começar a viver isto. Veja, uma pessoa teve um sonho e no sonho alguém lhe dava um número para que ela anotasse. Aí ela despertou, tendo em mente o número, e pensou que ela iria anotá-lo de manhã, quando acordasse. Que ela não ia anotá-lo naquela hora, ela ia anotá-lo de manhã. Aí ela tornou a dormir e uma voz lhe disse: anota-o agora. Então ela despertou e escreveu o número, que era o seguinte: 24, 6, 48. 2, 4, 6, 4, 8, somando dá 24. 2 mais 4 do 24 dá 6. E 6 é o número da devoção. Então estava lhe dizendo devoção ao eu interno. O eu interno que estava falando, devoção ao eu interno. Porque deixar uma coisa para depois é falta de devoção
a fonte de onde a coisa se origina. Então, se à noite uma pessoa ouve um número e diz que vai anotar de manhã, esta pessoa precisa desenvolver devoção pela sua fonte de conhecimento. Esta pessoa precisa de amar o seu ser interior, precisa de amar o seu núcleo interno, que é aquele que lhe dá as informações. Então, esta é uma pessoa que sofre de deixar as coisas para depois e que neste sonho ela está sendo ajudada, ela está sendo estimulada a romper com este hábito e a fazer as coisas na hora que as coisas devem ser feitas. Se nós pudéssemos saber quantas coisas que acontecem à noite, quantas impressões que nós temos à noite, quantas informações, quanta aprendizagem nós temos durante o sono e que não temos consciência, porque não estamos habituados a anotar, não estamos habituados a prestar atenção, nós não podemos imaginar. Porque cada noite de sono é uma verdadeira escola, é uma verdadeira aula. Mas nós teríamos que readquirir o hábito de prestar atenção nisso e de anotar tudo o que se passa. Porque nós precisamos, a uma certa altura, aprender a lidar com a nossa linguagem interior. Cada um de nós tem uma linguagem interior. Tem nada a ver com a linguagem aqui fora, com o idioma que você fala. A sua linguagem interior é que você tem que aprender. Veja a linguagem interior desta pessoa. Veja como é que esse ser interior lhe diz que ela precisa de desenvolver devoção. Ele não usa palavra nenhuma. Ele lhe apresenta números. 2, 4, 6, 4, 8. Quer dizer, desenvolva a devoção. Veja o que é a linguagem interior. E cada um de nós tem uma linguagem interior. E nem todos os sistemas interiores de linguagem são números. Outros podem ser palavras, outros são sons, outros são cores, outros são sonhos, outros são intuições, ideias, experiências. Nós temos que aprender, temos que entrar em contato com a nossa linguagem interior. E aí vermos como é que vamos ser instruídos para entender esta linguagem. Nós somos instruídos intuitivamente. Nós vamos prestar atenção e, prestando atenção, se preciso, se necessário, vamos anotar e provavelmente quando ouvimos ou quando passamos pela experiência e anotamos, provavelmente não vamos entender. Como esta pessoa anotou os números, mas não entendeu. Não tem importância. Se veio dela, ela vai entender. Porque aquilo é um modo dela dizer. Ela é que não sabe. Então ela precisa pacientemente estar disposta a aprender, precisa dar importância a isto, dar atenção a isto, escrever e mesmo que não entenda, tornar a escrever quando tiver uma outra manifestação. E aí, se a gente vai se dedicando a isto, se a gente vai se devotando a isto, você vai ver que a uma certa altura você vai começar a entender. Você não fez nenhum curso, ninguém te ensinou, mas você foi devota do ensinamento. Você persistiu, você foi fiel. E aí, a uma certa altura, depois de muito anotar coisas que você não entende, você vai ver que inexplicavelmente você começa a entender. E aí você vai pegar aquelas primeiras que você não entendeu nada, e aí você vai começar a entender. Isto é uma coisa que vai desabrochando na gente, mas é só quando a gente dá importância para a linguagem interior. E nós, às vezes,
temos a experiência de uma outra pessoa, não como estamos tendo aqui com esta, e não quer dizer que conosco vai acontecer da mesma forma. Então a gente tem essas experiências, a gente estuda os assuntos, a gente se esclarece na medida do possível, mas com a gente, conosco, vai acontecer de uma maneira inédita, de uma maneira nova. Não vai acontecer como o outro. Não é nada garantido que vocês encontrem números durante o sono. Cada um de vocês vai entrar numa aprendizagem diferente, segundo o próprio interno, segundo a própria natureza interior, segundo o próprio método de ensino. Então precisaria que nós não desanimássemos, porque escreve, de manhã não entende, no dia seguinte também não entende, continua. Porque o que você está fazendo, na realidade, é entrando em contato com o seu sistema de se expressar, de aprender. E aí, à custa de estar entrando em contato com isto, você vai desenvolvendo e um dia você tem um sonho que jamais você compreenderia e você compreende tudo. Ou um dia aparece um fato interior que você nunca antes poderia saber a explicação, na hora que ele surge, você o compreende. Agora, nem sempre se compreende na hora. E quando a gente não compreende na hora, quando a gente olha, vê e não compreendeu, não sabe o que quer dizer, nunca diga que não vai compreender nunca. Anote aquilo e deixe de lado. Está faltando alguma coisa no seu mecanismo para você entender aquilo. E logo depois você já poderá entender. Ou o ser interno pode ajudar você a entender, fazendo com que aconteçam coisas na sua vida de desperto que te expliquem aquilo que você não entendeu durante a noite. Isso também acontece muito. Então nós podemos ter um sonho, não compreender nada, ou podemos ter uma experiência qualquer e não sabermos o que quer dizer. Anota-se, se agradece e se registra. Horas depois ou momentos depois acontece um fato que te explica aquilo. Mas você precisa aprender a conectar estas coisas, a não separar esta vida enquanto o corpo dorme da vida enquanto o corpo está desperto. Você precisa ir aprendendo a unir essas duas vidas, porque uma vai explicando a outra, uma vai completando a outra. E isso é muito comum nos sonhos, muito comum no que acontece à noite e que a gente não chega a compreender. Às vezes chega a compreender no dia seguinte, depois que acorda. E muitas vezes também não acontece nada fora. Mas você, horas depois de acordada, você cai em si e lhe vem a luz sobre aquilo que você não tinha compreendido. Preciso fazer o relacionamento com isto, é preciso cultivar, é preciso ser devoto, como foi recomendado para esta criatura. É preciso ser devoto desses processos, porque aí esse processo se desenvolve e nós ficamos com um meio de comunicação único e precioso. Eu conheci uma pessoa que estava tão adestrada nisto que ela não tinha a menor dúvida. Quando ela não sabia uma coisa, ela dizia, te respondo amanhã. Porque ela sabia que de noite ia ficar claro. Naquele momento não podia ficar, porque o cérebro estava ocupado com tantas outras coisas, não é? E a gente na vida de desperto está com tudo tão misturado que às vezes precisa realmente esperar o dia seguinte para se entender uma coisa. Mas não há dúvida que se pode entender. Não há dúvida. Precisa ter fé e desenvolver este mecanismo. Então no dia seguinte se telefonava. Como é aquilo? Veio a resposta? Se veio, sim. Para mim a resposta é esta. E dizia. Se não dizia na hora, dizia no máximo no dia seguinte. Mas isto precisa haver devoção por estas coisas. Precisa que a gente dê valor para isto e que a gente, a uma certa altura,
decida usar esse mecanismo, decida aprender consigo mesmo, decida realmente estar diante dos próprios fatos internos como quem está diante do ensinamento. E vamos ver que tudo é ensinamento. E o que acontece na vida, se isso está desenvolvido, o que acontece na vida, você vê imediatamente como coisa simbólica. Se uma pessoa age de uma determinada maneira, você adestrado nisso, você vê aquilo diferente. Você vê várias coisas ali, inclusive como ajudar a pessoa, como aprender com o que a pessoa está manifestando. Percebe que a gente passa para um outro nível de relacionamento? A gente passa para uma outra forma de se relacionar com o que acontece? Então a gente vai ficando adestrado ao observar tudo o que acontece para aprender. E se está aprendendo o tempo todo. Você está olhando uma pessoa e através da pessoa você pode estar vendo como você está agindo e como a pessoa está sentindo aquilo. E você vai perceber que você está causando reações que você não queria causar. Você queria causar outras reações, mas não está causando outras. Você precisa observar, precisa aprender a olhar. Isto vai te trazendo conhecimento. Coisas que acontecem, isto vai trazendo conhecimento. Mas isto não se aprende aqui fora. Isto você precisa estar devoto desse seu sistema interno, de estar diante do ensinamento e de prestar realmente atenção. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas.